Uma escola que nasceu do caos logo depois da Primeira Guerra e que tinha como meta eliminar barreiras entre as diferentes criações. O Arquivo N comemora os 90 anos da Bauhaus. A escola teve vida curta. Os nazistas acabaram com a alegria da garotada e fecharam a Bauhaus nos anos 30. Mas o movimento deixou raízes fundamentais. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. O que caracteriza formalmente o produto da Bauhaus e essa modernidade toda é exatamente a caráter da construção, né? O nome quer dizer isso, né? Uma tradução literal de Bauhaus seria Casa da Construção, e o sentido talvez seja mais a casa se construindo ou a construção da casa. A construção, na verdade, do entorno, né? do ambiente. A Bauhaus certamente é a coisa mais importante que a gente tem em termos pedagógicos, na área do que eu chamo de design moderno. E exatamente design moderno, para mim, é o que motiva o aparecimento dela, que é a crença, praticamente, de uma industrialização, a crença na industrialização. A ideia de que através da produção industrial, que através de uma produção em grande quantidade, você poderia democratizar o mundo. Essa temática toda do design, ela na verdade permeava todas as áreas de atividade dentro da escola. A escola tinha oficinas de metal, oficinas de marcenaria, oficinas de tapeçaria. O tema design do móvel nos primeiros anos recebeu impulsos muito fortes. E a dinâmica da escola foi se criando de uma maneira muito rápida, por causa da interação desses professores que foram todos escolhidos a dedo. Eram designers, pintores, mais tarde arquitetos, pessoas com formações distintas, vindas de diversas partes da Europa, não eram só alemães. E, além disso, havia um trânsito muito grande de pessoas ligadas às vanguardas europeias que iam à Bauhaus ou para ensinar, ou iam até lá para fazer palestras, para passar novos temas para os alunos. Então aquilo se tornou um foco de desenvolvimento de ideias. Kandinsky, Paul Klee, eles pertencem à primeira fase, a fase onde prevalecia o Johannes Itten. Você pode dizer que é uma fase da Bauhaus onde prevalecem os artistas. A segunda fase é onde prevalecem os arquitetos e surgem os designers, né? Se você percebe hoje uma identidade nisso, é porque, de fato, você pode dizer que havia um sentido estético. O que explica para mim essa identidade é, antes de tudo, o caráter construtivo. Quer dizer, o construtivismo na arte é aquela ideia de você deixar claro como as coisas são feitas, não esconder as estruturas, né, mostrar a construção em si da obra como é feita, que está presente na própria arquitetura e que está presente no próprio objeto. Maler haben selber Hand angelegt an die Wände des Hauses. Besonders deutlich wird das bei Wassily Kandinsky. Hier dieser Goldrahmen,
Dann die rosa Wände, hier vor dieser Tür auch nochmal die starken Farbkontraste. Es wird auch nochmal deutlich, wenn wir ins Esszimmer hineingucken, mit den orangefarbenen Wänden, was besonders abends eine sehr schöne Abendstimmung gibt. Aí entra um pouco vamos dizer assim, a presença mesmo de Walter Gropius, né, que teve a coragem, vamos dizer assim, de jogar para um nível superior de ensino critérios que eram presentes nas escolas infantis. Quer dizer, o experimentalismo da Bauhaus, por exemplo, ele tem origem na escola ativa do Kerschensteiner, que é um educador alemão, contemporâneo de Maria Montessori na Itália, do Dewey nos Estados Unidos, todos eles tratando da escola ativa, métodos de educação onde a criança se construía, se autoeducava também, era parte do processo. A Bauhaus é a primeira a propor isso. Bauhaus hat diese Verbindung zwischen Architektur und Design gemacht, oder? Ja, also es ist sehr einfach zu erklären, dass die Absicht von Gropius und dem sogenannten Bauhäuslern ein Gesamtkunstwerk zu gestalten oder eine Lehre zu machen, zu vermitteln. Dass es nicht ein einzelnes Projekt ist, dass es nicht nur ein Haus oder ein Besteck ist, sondern dass es vom Besteck bis zum Haus und Einrichtung zu Teppichen, Stühlen, also ein Gesamtkunstwerk. Und dass die Farbgebung eine große Rolle spielt, was Sie jetzt auch hier sehen können. Bin ich bei dir zu Gast, die ganze Nacht. Bauhaus, quando foi refundada pelo Gropius em 19, ela estava na cidade de Weimar, a cidade onde nasceu Goethe, onde nasceram Goethe e Schiller. A Bauhaus teve que sair dali. Em 1924, 25 começaram os problemas, porque a cidade de Weimar foi assumida por um grupo de extrema-direita. E como era uma escola que vivia de insumos do poder público, esses insumos foram sendo cortados até que em 1925, 26 não havia outro jeito, a escola teve que ser modificada, transformada e transferida para Dessau. The Bauhaus building immediately became one of the most filmed and discussed architectural works in Europe, as this footage from the 1930s shows. Everywhere one can see and be seen. Transparency is omnipresent. A arquitetura foi fundada como cadeira dentro da Bauhaus somente em 1927. Antes disso, tudo que se associa a uma arquitetura da Bauhaus era, na verdade, a arquitetura do escritório particular do Walter Gropius. Então foi ele que projetou o edifício novo da escola em Dessau, as casas dos professores e diversas outras obras que se localizam na cidade. He opted for an interlocking system by linking the different elements in a deliberately asymmetric form. The school's different requirements determined the outline of the interlinked buildings.
Each area has its coherence and specific design. The Bauhaus isn't an easy building to understand at first. One cannot immediately comprehend its form, meaning, and motion. To explain his design, Gropius liked to use aerial views. He claimed that the different sets of buildings and their layout then became clear. Das Bauhaus hat denke ich, auch mit einem zu akzeptierenden sozialen Anspruch versucht, Häuser zu bauen für Arbeiter. Das in der sogenannten Törtner Siedlung passiert, wo man mit vorgefertigten Bauelementen sehr preiswert es geschaffen hat, auf einen sehr engen Raum eine Vielzahl von Häusern zu realisieren, die auch von den Leuten akzeptiert worden sind und angenommen worden sind. A ideia de se poder produzir habitação em massa a baixo custo, com curto tempo de obra, com eficiência no canteiro, com o treinamento de mão de obra, com a indústria atuando claramente na produção da casa, né? Essa é a ideia do Walter Gropius. Então a arquitetura dele é marcada por formas muito cartesianas, muito retilíneas, né? Bastante racionais. O programa interno do edifício se reflete nas fachadas. Ele vai se apropriando das tecnologias e cria, por exemplo, no edifício da Bauhaus, aquele grande pano de vidro no edifício das oficinas. E são elementos que vão se aprimorando. Os móveis que nós mais associamos com a Bauhaus são os móveis tubulares, feitos por designers diversos, como o Mats Stam, como o Marcel Breuer, como Mies van der Rohe e outros. Esses móveis só foram possíveis porque havia à disposição a tecnologia de dobra de tubos da fábrica de aviões. Então, essa conexão entre a indústria e a arte era um aspecto no qual o Walter Gropius trabalhava o tempo todo. Ele era uma pessoa extremamente política e extremamente visionária no sentido de criar essas inter-relações e buscar parceiros que apoiassem as ideias sendo desenvolvidas dentro da escola. Quando começa a fraquejar o próprio projeto da social-democracia na Alemanha e começa a se tornar perceptível que o caminho seria um enfrentamento entre direita e esquerda, de um lado o comunismo, os socialistas radicais, ou mesmo os socialistas moderados, mais socialistas, e do outro o nazismo, o Gropius percebe que o espaço dele mesmo, Gropius, está um pouco limitado. Ele não é aquilo. Ele é um homem de muito bom senso. Ele sai da escola e deixa no lugar dele o Hannes Meyer, que é quem o sucede na direção. E o Hannes Meyer assume a escola e a escola passa a ter um caráter ainda mais incisivo no sentido do aspecto social do design. E, obviamente, alguém como o Hannes Meyer não conseguiu se segurar durante muito tempo. Então, ele ficou pouco mais de 2 anos na direção da escola e teve que sair. Uma terceira fase da Bauhaus aconteceu com Mies van der Rohe. Mies van der Rohe era professor da escola, ele sim, um arquiteto mais moderado em termos políticos, e ele assumiu a escola num dos momentos mais difíceis, que foi
quando os nazistas assumiram o poder no início de 1933 e imediatamente mandaram que a escola fosse fechada. Argumentando que aquilo era um antro de comunistas, que aquilo era um antro de perversidade, que por exemplo, essas estudantes mulheres todas, né, muitas delas que vinham de boas famílias e tudo mais, moravam na casa de estudantes, que fazia parte do complexo do edifício, mas moravam junto com os homens que estudavam lá. Então a reputação da escola, na cidade, no país, em termos morais, era uma coisa assim, escandalosa, né? O Mies van der Rohe teve que fechar a escola. E isso, como disse, início de 33, e ele tentou reabrir a escola, então, em Berlim, numa situação completamente improvisada, utilizando-se de um galpão de fábrica que ficava nos subúrbios da cidade, e, na verdade, os nazistas chegaram em cima novamente e 6 meses depois a escola foi definitivamente fechada. Mas vamos lembrar uma coisa curiosa. O Hitler, uma das coisas que ele colocou no nazismo como elemento principal para difundir aquilo foram 2 coisas. O carro popular, Volkswagen, e um rádio, que custava baratíssimo. E rádio, na época, era o equivalente à televisão, tudo isso. Bom, o autor do design do Volkswagen era o Ferdinand Porsche, aluno da Bauhaus. O autor do rádio era aluno da Bauhaus. Vários outros ex-alunos e até professores da Bauhaus continuaram na Alemanha, trabalhando e produzindo. Em 1931, chega ao Brasil o único estudante da Bauhaus que veio para a América do Sul, que é o Alexandre Alsberg, que hoje tem quase 101 anos de idade. Ele nasceu em 1908, assim como o Niemeyer. E já vive há 5, 6 anos na cidade de Marília, no interior de São Paulo. O Alexandre veio ao Brasil em 31, já meio que ao perceber que a situação política na Alemanha se tornaria bastante difícil. O Alexandre, de origem judia, a passagem dele pela Bauhaus foi muito marcante para ele, e em especial numa área que não foi arquitetura, foram as artes gráficas. Ensinava a vida, ensinava tudo que as outras escolas não ensinavam. Ensinava a usar um lápis e uma caneta, ensinava arte, ensinava bom gosto. Isso que era o Bauhaus. Do design da Bauhaus acabou sendo incorporado no ideário da arquitetura moderna a nível mundial, né, ao longo dos anos. Então, já nos anos 50, se fazia a reprodução de design de móveis da Bauhaus para ser colocado em edifícios dos anos 50. Né. Ao mesmo tempo, se fazia um design daquela época. Né, mas os móveis da Bauhaus, curiosamente, têm uma atemporalidade. Eles simplesmente estão aí, parece que foram pensados ontem, né? Eles têm 75, 80 anos de idade. Was ist die Bedeutung des Bauhaus für die heutige deutsche Design? Ja, es ist ein großes Vorbild. Es ist so wie eine ewige Jugend. Sie können das so nennen. Es ist einfach jung und es wird immer wieder neu belebt in der Lehre, an Schulen. Die Grundlehren, die Farben, die Modernität ist erst jetzt in hoher Aktualität. Und die Industrie richtet sich auch danach. Und ich kann nur sagen, dass das ein internationaler Stil geworden ist. Nicht? Das ist hinausgetragen worden in alle Welt. Man kennt das Bauhaus überall. Nicht nur in China, in Brasilien, in Amerika, überall weiß man von dem Bauhaus. Und das ist aber auch, weil das eine internationale Gesellschaft war. Das waren junge Menschen aus aller Welt, die was machen wollten. Also es ist eine Jugendbewegung auch, eine junge Bewegung gewesen in einer konservativen Gesellschaft.
Und deshalb konnte es sich auch nicht so einfach halten. A Bauhaus tem isso. Tem esse vigor da juventude, vamos dizer assim, da coisa que aparece, da coisa que ousa, que vai adiante de si mesmo, né? Que não tem... É engraçado, porque tem esse lado da racionalidade, né? Prega a racionalidade. Mas ela vai muito adiante disso. Ela ousa tudo, né? Posteriormente, você tem na escola de Ulm, você tem a mesma coisa. Depois da Segunda Guerra. Então, eles até chegam e falam, não, nós não somos a Bauhaus. Nesse nós não somos a Bauhaus, quer dizer, nós somos também. Quando a gente se propõe a trabalhar com mínimo, quando você disse o mínimo é o melhor, quando a gente faz essa proposta de ser minimalista, a gente está ao mesmo tempo também, obrigatoriamente, se propondo a trabalhar com o máximo de sensibilidade. Porque para você obter um resultado bom, bonito daquilo, você tem muito poucos elementos para trabalhar. Você não vai poder e não quer usar nenhum enfeite. Então você tem que trabalhar a forma da maneira mais adequada, da maneira mais perfeita. Então, para mim, significa você levar a sua sensibilidade ao extremo.